Provavelmente, de tempos em tempos, passa aí pela sua cabeça algumas perguntas e questionamentos como: o que mais eu poderia fazer para aumentar o meu faturamento? E com isso, de tempos em tempos, você se anima com uma nova ideia que você teve, tenta colocar em prática, e nos primeiros 7 ou até mesmo 10 dias, você foi colocando outras prioridades na sua agenda. O material que você precisava ler e que ainda não leu, a roupa que você precisava levar na costureira e ainda não tinha levado, começou a tirar do papel o plano de ação que havia planejado e viu que era trabalhoso demais e difícil. E no final das contas, desanimou e pensou: ah, deixa para lá, depois eu vejo isso. E mais uma vez, os seus planos de aumentar o seu faturamento foi por água abaixo. Depois de alguns meses vivendo com a conta bancária no vermelho ou vivendo apertado, no sufoco para pagar os boletos e as despesas básicas. Com o dinheiro contado para ir no mercado, vem a ideia novamente. Eu preciso fazer algo para aumentar o meu faturamento. E a saga começa tudo de novo. O resultado, nós já sabemos qual é. Mais uma vez, seus planos não saíram do papel. Se é que dessa vez você conseguiu ter alguma ideia, porque por muitas vezes nem a ideia vem aí na sua cabeça. Primeiro, eu vou deixar claro o que realmente é, o que significa faturamento. Faturamento é o valor total de vendas do seu serviço. Se você tem uma sala, um consultório, dentro de um período específico, nós vamos ver aqui dentro de um período de 30 dias. E quando eu falo de faturamento, não estamos considerando os custos fixos, né? Custos de aluguel, de água, luz, condomínio, contador. Por exemplo, no mês de outubro, último mês, você faturou R$ 10.000. Esse é o seu faturamento bruto, sem descontar absolutamente nada de aluguel, água, luz, energia, né? E por aí vai. Então, o faturamento, ele representa a entrada de dinheiro em um período de 30 dias. Agora, para aumentar o faturamento, eu vou te mostrar que existem exatamente 3 variáveis que vai fazer o seu faturamento aumentar. E são elas: o preço, o número de pacientes que você atende e a quantidade de sessões que você vende para cada paciente. Eu vou detalhar um pouco mais cada uma dessas variáveis. O preço. O preço que você cobra, ele é um fator determinante no seu faturamento. Por isso, fazer a precificação utilizando uma metodologia te dá a clareza se o preço que você cobra é justo pelo serviço que você oferece, te dá a clareza do lucro que você tem por sessão, se o seu negócio está saindo no lucro ou no prejuízo, te mostra quantos atendimentos no mínimo você precisa para fazer por mês para então empatar as despesas fixas com aqueles atendimentos que você fez. E te mostra que a partir desse número é que você então passa a ter lucro. Se você cobra 50, 60, 70 ou até mesmo R$ 100 pelo seu serviço, né? R$ 100 pela sessão. Esse valor ele gera um impacto direto no seu faturamento. Eu vou dar aqui exatamente 3 exemplos com preços diferentes para você ver isso na prática como acontece. Então, se você cobra R$ 70 a sessão e faz 142 atendimentos por mês, você vai conseguir chegar a um faturamento de 10.000. Agora, se você cobra R$ 90 por sessão e faz 111 atendimentos por mês, você vai faturar 10.000 atendendo 31 horas a menos do que no caso anterior. Se você cobra 100 por sessão e faz 100 atendimentos por mês, você fatura 10.000, atendendo 42 horas menos do que no primeiro caso. Então veja como o preço muda no seu faturamento. Por quê? Dependendo do preço que você cobra, você precisa trabalhar mais ou trabalhar menos para atingir, então, um marco de 10.000 por mês.
Então, o preço, sim, te ajuda a aumentar o seu faturamento. Se você cobra mais, você chega mais rápido num faturamento maior. Agora, uma outra variável é o número de pacientes. Essa outra variável que vai te ajudar a aumentar o seu faturamento. Por exemplo, se você tem 10, 20, 30, 50 pacientes, multiplicado pelo valor que você cobra, muda todo o seu faturamento. Vejamos alguns exemplos aqui, supondo que você cobra R$ 100 por sessão. Em todos os casos, usaremos R$ 100. R$ 100 vezes 10 pacientes que você tem um faturamento de R$ 1.000 por mês. Agora, R$ 100 por vezes, né, 20 pacientes, você tem um faturamento de R$ 2.000 por mês. Terceiro exemplo, R$ 100 a sessão, atendendo 30 pacientes, você tem um faturamento de R$ 3.000 por mês. Ou R$ 100 por mês, atendendo 50 pacientes, você tem um faturamento de R$ 5.000 por mês. Ou seja, o número de pacientes vai aumentar diretamente o seu faturamento, porque vocês viram que a gente não mudou o valor da sessão. Se você tem mais pacientes, maior o seu faturamento. Se você tem menos pacientes, menor o seu faturamento. Por isso, nesse caso, a captação ativa de pacientes ela é tão importante. Se você não tem novos pacientes, o seu faturamento acaba por ficar instável. E, por fim, a terceira variável, que é a quantidade de sessões vendidas para o mesmo paciente. Uma vez que você tem o preço definido de uma maneira justa, agora nós vamos supor que você tem uma quantidade de pacientes fixos. Se você vende mais para o mesmo paciente, significa que o seu faturamento vai aumentar também. Vamos ver aqui alguns exemplos. R$ 100 a sessão. Você atendeu 10 pacientes e para esses 10 pacientes você vendeu somente uma sessão para cada. Isso significa R$ 1.000 de faturamento. Agora, R$ 100 a sessão, 10 pacientes, e para esses 10 pacientes, você vendeu um plano de tratamento de 5 sessões cada. O seu faturamento vai para 5.000. Ou, por último, você atendendo 10 pacientes e vendendo 10 sessões para cada paciente, você fatura R$ 10.000. Olhando para esses três pontos, qualquer uma dessas variáveis que você mexer, você vai aumentar o seu faturamento. Preço, quantidade de pacientes e quantidade de sessões vendidas para o mesmo paciente.